do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar então com a sequência das nossas aulas, tá? Lembrando que a nossa revista, então, são certas ideias e suas consequências. E o tema de hoje, nós vamos falar da aula do velho humanismo, tá? Então, já no primeiro slide que você está vendo aí, relembrando então a temática da revista, tá? Essa figura desse quadro que eu tinha colocado numa outra aula, né? Do Peter Bruegel, que é um cego, ele guiando outro cego, né? Então, a revista ela fala de várias ideias sobre espiritualidade, né? E nessas ideias nós acabamos nos colocando muitas vezes numa teoria de espiritualidade no nosso dia a dia. E se nós não atentarmos com a realmente essência dessas teorias de espiritualidade, elas podem nos conduzir para um tropeço no futuro. Por isso a brincadeira do quadro aí. Tá legal? Vamos fazer uma recapitulação das aulas? Vamos nessa. A primeira temática da revista que ela levanta já de cara é sobre o ateísmo, né? E dentro do ateísmo, nós temos uma concepção que o ateu, ele trabalha muito com uma situação de conflito. Ele coloca dúvidas, né? É um ceticismo, ele duvida de tudo, né? E busca, como que eu posso dizer? Provas, coisas concretas, aquilo que está na realidade dele. Ele questiona uma transcendência. Os conflitos, eles acabam se estabelecendo em três esferas. Na esfera cognitiva, na esfera existencial e na esfera relacional. O que significa isso? Eu não entendo a minha realidade, eu não entendo o sentido de existir, e por mais que muitas vezes você converse com um ateu e explique para ele a lógica das coisas, inclusive a coerência do sentido da vida, de acordo com a Bíblia, conforme a nossa cosmovisão cristã, né? Nossa cosmovisão cristã, muitas vezes essa pessoa ela tem um problema de conflito relacional, uma situação no passado que trouxe frustração para ela e é como se ela tivesse brigada com Deus. Então, veja, nessa visão do ateísmo, é claro que aqui eu estou só recapitulando, mas a palavra-chave é conflito. Existe o conflito cognitivo, o existencial e o relacional. Depois veio a aula que eu mesmo dei, que a gente fala sobre a espiritualidade da moda, que é já um espiritualismo. O que significa isso, né? O espiritualismo, ele busca romper com aquela realidade física, que a gente explicou as duas palavrinhas, lembra? O imanente e o transcendente. Muito bem. O imanente é a nossa realidade física, é aquilo que a gente vê, o que a gente sente. E o transcendente é a realidade espiritual, é uma questão que foge do campo da matéria, né? Que vai para uma outra dimensão. Então nós vimos que tem três tipos de espiritualidade hoje na moda, né? A espiritualidade religiosa, tá? O misticismo e a espiritualidade secular, que você bem lembra da gente trabalhar muito com o nosso moralismo, né, com a nossa liberdade do relativismo moral, que o que eu penso que é dano. Nós falamos bastante sobre isso, né? O cristianismo rompe essa cosmovisão, dizendo que nós não estamos saindo de um imanente para sair para o transcendente, não. No cristianismo, a cosmovisão cristã, as duas realidades elas existem ao mesmo tempo, onde a gente rompe com o velho homem e vai em direção ao novo homem.
Depois, falando do existencialismo, gente, essa aula do existencialismo tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Então, olha só, o existencialismo é a busca do que é o ser humano. Veja, através de encontrar o meu propósito, eu consigo entender quem eu sou. Então, veja, a existência, ela precede o propósito, o que eu faço. Mas quem define quem eu sou é o meu propósito e o que eu faço. Então, olha só, o Eduardo, ele é médico. Então, o ser humano Eduardo se resume à medicina, percebe? O meu propósito, aquilo que eu faço, eu sou definido pelas minhas atitudes e elas definem a minha identidade. Olha só como que o existencialismo, ele trabalha na identidade do ser humano. Ele acaba sendo definido pelas suas funções, pelas suas atitudes e não pela essência dele, né? Então, a busca de quem é o ser humano do existencialismo foi muito produtiva. No entanto, a resposta foi uma resposta muito aquém do que ela poderia responder. E nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje, ok? Já o gnosticismo, veja, o corpo e a matéria, né? O corpo e a matéria, eles são ruins, eles são uma prisão. E para que eu adquira uma elevação da minha capacidade, eu preciso romper com essa matéria e ir para o campo espiritual. Veja que eu tenho um pouquinho aí do misticismo junto, né? E a partir disso, eu rompendo para o campo espiritual, eu sou liberto e eu começo a atingir aquilo que é perfeito, porque a matéria não é perfeita, mas o espírito é perfeito. E dentro do gnosticismo, né, uma das áreas do cristianismo, já no comecinho, logo depois que Jesus subiu aos céus, os primeiros cristãos começaram a desenvolver ali o evangelho, mas uma facção desses cristãos começou a desvirtuar e começaram a trabalhar com um segredo oculto que só alguns cristãos passariam de um para outro, e quem conhecesse esse segredo oculto poderia romper com o espiritual, e isso deu uma vertente no cristianismo para vocês entenderem que esses cristãos, eles não acreditavam que Jesus tinha sido homem, que Jesus tinha sido somente espírito. Então olha só, imagina, o gnosticismo ele leva até isso, que na verdade, se Cristo era perfeito, ele não podia ser homem, ele só podia ser espírito. E aí nasce uma das primeiras heresias na nossa igreja, tá? Então, o cristianismo, a cosmovisão cristã, ela rompe com isso. Não. Lembra lá do que a gente falou da espiritualidade da moda, né? Então, veja, não é uma questão de romper com a matéria e ir para o espiritual, que é o ideal. Ambas coabitam. A resposta cristã para isso é que ambas. Na verdade, eu estou rompendo com o velho homem e o meu nascimento de novo, nascer no espírito, o espírito atua agora, aqui na minha matéria, no meu corpo. E eu começo a trabalhar o processo da santificação, até que eu seja ressurreto novamente na minha morte física pelo Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Cristo. Romanos, ok? Vamos lá então. E por fim, a última aula falando do hedonismo, né? Talvez você tenha assistido aquele filme, né? A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade, e outros títulos aí que tem, né? Falando sobre essa busca do bem-estar, né? O que importa é o agora, carpe diem, aproveita este momento. E a partir disso a gente cria uma necessidade de bem-estar, sim, sofrimento, não. E a partir disso nós adquirimos uma cultura de não querer sofrer. Sofrer não faz parte hoje da nossa cultura secular. Por isso que hoje alguém começa a ter algum sofrimento, tudo. Eu como médico mesmo vejo muitas vezes
O paciente, mal lidando com o sofrimento, ele não quer lidar, ele faz uma fuga, ele vai para um psiquiatra, para um psicólogo, ele não quer sofrer. Veja, não é isso, não significa que você não possa adoecer, ficar deprimido, né? Ter uma crise de pânico, isso são doenças, tá? Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que tiveram um conflito no trabalho, um conflito pessoal, um problema familiar e que ainda está naquilo que a gente chama de transtorno de ajustamento, de você ainda estar resolvendo esse conflito. Mas a pessoa confunde, ela fala assim, não, mas resolver esse conflito me traz sofrimento, eu não quero, fuga, eu vou atrás de um ansiolítico, eu evito de ter contato com aquela pessoa. Então, veja, essa cultura do hedonismo, da busca do prazer, ela leva a esse tipo de comportamento, de fuga, tá? A segunda coisa é uma mente consumista. Eu consumo não só bens materiais que me dão prazer, comidas, através de glutonaria, né? Eu consumo sexo, que me dá prazer, eu começo a ter uma vida promíscua, eu começo a buscar também status, porque me dá prazer, eu começo a me tornar uma pessoa utilitarista, porque eu só me relaciono com pessoas que me fazem bem, pessoas que não me fazem bem, eu evito. Ah, mas Edu, o que é isso daí de não fazer bem? Pessoas, por exemplo, que me tiram da zona de conforto. Às vezes nós temos pessoas que tiram a gente da zona de conforto, mas para crescimento. Já pensou nisso? Então o hedonismo trabalhou muito sobre isso, né? Na cosmovisão cristã, nós sabemos que Jesus disse, né? Quem vir depois de mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo a cada dia e siga-me. Então, na cosmovisão cristã, não é prazer. Na verdade, o sofrimento é o caminho para encontrar a verdade. Ok? Muito bem. E até que chegamos na aula de hoje, tá? Que nós vamos falar sobre o homem, ok? Então, nós vamos falar sobre o humanismo. É o estudo de quem é o homem. Perfeito? Vamos ver agora o itinerário da nossa aula? Vamos nessa. Bem, como toda aula eu faço, eu gosto de trabalhar com vocês dessa forma, de mostrar o que vai ser dito na aula para você não se perder. Então, olha só. No primeiro momento da aula, eu vou falar sobre o nascimento do humanismo. Então, vai ser uma aulinha de história, galera. Eu vou falar como que nasceu o humanismo, o que é o humanismo, a essência dele, o que significa descobrir o que é homem, o que é ser homem, né? E a partir disso nós vamos falar sobre a história e depois falando do presente, o humanismo hoje. Então, o nascimento do humanismo, o primeiro ponto da nossa aula. O segundo ponto é a resposta bíblica a esse humanismo dos dias de hoje. Como que nós respondemos a essa teoria espiritual? Como todas as outras que a gente falou, o ateísmo, o gnosticismo, a espiritualidade da moda, né, o hedonismo, todas essas que nós falamos aí, tá certo? Então a resposta bíblica, e ela vai estar lá no livro de Gênesis, pela revista, mas eu acrescentei Eclesiastes, e na hora da aula vocês vão perceber o porquê, tá? E mostrando como que a Bíblia revela essa verdade pra gente, tá? E por fim nós vamos para a nossa aplicação, que é vivendo uma vida cristocêntrica, né? Não mais uma vida centrada no homem, mas centrada em Cristo. Então nós vamos falar sobre experimentando a verdade, uma vida com propósito. Vamos nessa? Preparados? Vamos lá então. Gente, esse momento da aula foi bem complicado de eu tentar ser didático, porque história às vezes traz muita informação e a cabeça da gente não guarda. Então, olha esse slide, olha só. Nós temos uma divisão dos nossos períodos da história, tá? Então eu começo lá na Idade Antiga, depois eu tenho a Idade Medieval, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é os dias de hoje. A gente poderia até acrescentar, e antes da Idade Antiga, seria a pré-história, tá certo? E se você perceber, embaixo, eu coloquei que na época da Idade Antiga
e da Idade Medieval, o ser humano ele colocava Deus no centro. Todas as coisas que ele decidia fazer de conhecer a verdade, o que é verdade? Quem estabelecia na Idade Antiga e na Idade Medieval o que é a verdade é Deus. Então, Deus, ele trabalhava como o ditador do que é verdade, do que é o certo, do que é o errado. E veja, na cosmovisão cristã, dentro da Bíblia, é claro que Deus trabalha com o povo. Você sabe muito bem a história de Deus chamar Abraão, depois Moisés e todos os nossos, líderes, do judaísmo. Bom, mas a partir do momento que nós temos a idade cristã, tá? Ali onde surge o cristianismo, quem assume esse papel são os padres da igreja lá atrás, os primeiros cristãos, os discípulos ali dos apóstolos que ficaram. Então, os discípulos de João, que foi o último apóstolo que faleceu, os discípulos de Pedro, tá? E esses discípulos se tornaram os padres da igreja, que a gente fala da patrística da igreja. Eles eram cristãos e eles começaram a formar a igreja universal dos cristãos. E a palavra universal, ela tem a palavrinha que vem junto aí, que simboliza ela, que é a igreja católica, a igreja universal de todos os santos, de todos os cristãos. Então, quem ditava o que era verdade nesse período era a igreja, certo? A partir ali da transição que você está vendo do amarelinho para o verde, da idade medieval para a idade moderna, acontece alguma coisa, aonde quem começa a dizer o que é a verdade são os homens, não é mais a igreja. Então há uma ruptura, e que eu vou falar aqui hoje. Então, agora eu acrescentei aí os principais eventos que fizeram essas divisões, tá? Essas fendas nessa divisão didática da história. Então, veja, na pré-história, o que faz a gente entrar para a Idade Antiga, esse período mais clássico, você vai lembrar dos gregos e tudo mais, é o surgimento da escrita, tá? Lá nos povos suméricos, com os egípcios e tudo mais. A partir de 476 d.C., acontece a queda de Roma. O Império Romano, ele era gigantesco, ele pegava toda a bacia do Mediterrâneo ali, mas ele cresce tanto que ele começa a se dividir. Então ele tem uma época que o exército ele tem a parte ocidental, que a capital fica em Roma, e a parte oriental, que fica em Bizâncio, que depois é chamada de Constantinopla, por causa do imperador Constantino, Olha, é o mesmo nome, Então, veja, em 476 d.C., acontece o surgimento de alguns povos ali, os povos bárbaros, que eles começam a disputar, os exércitos eles brigam, e a queda de Roma. E esse período entre a queda de Roma e depois permaneceu ainda uma hegemonia do Império Oriental, que é esse Império Bizantino de Constantino. E ali em 1453 é quando também há a queda de Constantinopla pelo exército otomano, tá? Então os turcos eles acabam derrubando ali. Então esse período a gente chama de Idade Medieval. Nessa época de 1453, é quando você vai ter um movimento que vai surgir, que se chama Renascimento. E por que acontece esse movimento? Porque nessa época, gente, há um movimento dentro da igreja, onde a igreja começa a ganhar muito poder, porque ela se associa com os governos do imperador. O imperador ele acabou tornando o cristianismo universal, era obrigatório para todo mundo, era a religião do império e deu muita força para a igreja. Força política, força econômica, porque a igreja começou a deter terras. E aí o clero começou a manipular algumas coisas. Vocês lembram muito bem que nesse período aí, perto de 1500, nós já temos levantando alguns homens que são os pré-reformadores e eles
acabaram questionando muitas atitudes do clero da igreja, falando sobre a venda de indulgências, de conquistar o céu, de você conseguir a sua salvação, de não poder ler a Bíblia, que só os padres da igreja, os bispos poderiam ler a Bíblia, e havia aí uma manipulação. Então, nesse período do Renascimento, você começa a ter uma ânsia de querer romper com esse domínio da igreja manipulador, né? E isso faz com que nasça novamente o sentimento da busca pela verdade através da visão humana do homem. Por quê? Porque está tendo discrepância das coisas que estão vindo pela visão de Deus, e agora entre aspas, porque é vindo da igreja, do colegiado ali da igreja, do clero. Então eles acabam resgatando muito daquilo do pensamento grego, na esfera da arte, pela busca da perfeição, pela leitura e buscar a verdade através do conhecimento humano, da experiência humana. E aí essa experiência humana e esse empirismo, que é essa experiência, né, de você fazer alguma coisa e experimentá-la, dá o surgimento da ciência, de você começar a construir verdades baseado em instrumentos, experiências, em empirismo, em testes, em métodos. Então é tudo nesse período. Nasce novamente esse conceito. Esse movimento de renascimento, colocando agora a visão humana, a experiência humana como centro, é o que nós denominamos de humanismo. E ele vai ganhar uma segunda força lá em 1789, na Revolução Francesa, que é quando a Idade Moderna vai dar início à Idade Contemporânea através do Iluminismo. Mas isso não é o enfoque da nossa aula hoje, vai ser para aulas posteriores. Então, voltando aí, olha só, na transição da Idade Medieval para a Idade Moderna, o Renascimento dessa nova concepção, aonde através desse humanismo, então você está vendo aí o homem vitruviano, né, que é de Leonardo da Vinci, aonde eu tenho as proporções perfeitas através do próprio homem, eu tenho a valorização do ser humano, e com isso eu tenho uma ênfase na ciência, através da racionalidade humana, olha lá, tudo do homem, tá? Eu tenho uma valorização da arte, e mais uma vez eu valorizo a estética, buscando a perfeição, mas também através do homem. E eu tenho, através da literatura, eu tenho um idealismo, onde eu busco perfeição, mas ao mesmo tempo eu tenho um brainstorm, uma tempestade de ideias, de desejos, onde eu tenho algumas conotações sensuais nessa literatura, e eu começo a ter uma ambiguidade do que é o perfeito e do que briga com o meu desejo, e na própria literatura eu já começo a manifestar algumas impressões do autor. Ele acaba se pronunciando na literatura dele alguns sentimentos que mais tarde, na Idade Moderna, isso vai dar fruto ao romantismo e outros movimentos da literatura que você já bem conhece. Tá legal? Então, esse é o quadro final que nós temos da linha da história. Tá legal? Eu acho que ficou claro e vamos dar sequência aqui, ok? Depois que você entendeu esse contexto histórico do nascimento do humanismo, a pergunta que fica para essa turma: qual é a essência do humanismo? Humanismo, essa teoria, humanismo, então, é o estudo do homem, tá? Então, quais são as grandes perguntas? Então, tá aí, olha, o Hzinho do homem, e eu coloquei: quem sou eu? A segunda: qual a minha origem? De onde eu vim? E a terceira: por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Então, veja, dentro dessas três perguntas, que é praticamente uma inquietação que o ser humano tem, logo que ele ganha consciência de si mesmo, essas perguntas, elas podem levar você a buscar respostas em diversas formas de enxergar o mundo, né? As respostas dependem da sua cosmovisão, é a sua visão de mundo. Então, dentro do humanismo,
como que são as respostas? Qual é o guia de respostas do humanismo? Então, eu coloquei mais 3 aí. Eu vou responder pelo que eu sinto, pelo que eu entendo e pelo que eu desejo. Veja que o enfoque está no homem. Agora, quando eu faço essas perguntas da identidade do homem, da origem do homem e do propósito do homem, as respostas, elas são baseadas em centro do homem, na percepção do homem. É o que eu percebo através da minha cosmovisão, da visão humana. Isso é humanismo. Eu não estou usando outra lente. A lente é simplesmente o homem. É através da minha percepção emocional, racional e volitiva, que é através dos desejos. Vamos seguir. Agora que você entendeu que a lente do humanismo é o homem, ele está fazendo essas 3 perguntas: quem eu sou, da onde eu vim, qual é o meu propósito. Então agora ele vai buscar as respostas no cognitivo, no emocional e nos desejos. Dentro dessa lente humana, do humanismo, ele vai construir algumas derivações dessa lente. Então veja, de acordo com o tipo de ênfase que ele trabalhar, essa ênfase ele vai dar uma vertente de humanismo. Por quê? Porque antigamente tudo era humanismo, era uma coisa só, uma teoria só. Mas hoje em dia não. Falando do humanismo hoje, ele não vem com essa roupagem. Ele vem com várias roupagens. E aí, voltando daquele quadro do cego guiando outro cego, se você não prestar atenção na roupagem, você não vai identificar que isso é visão humana só. Você vai se confundir. Então, olha só. A primeira derivação dessa visão do velho humanismo é o que a revista chama de subjetivismo ético. Vamos traduzir isso? A sua lente é daquilo que você julga. Ou seja, a minha construção do que é verdade para mim é do que eu acho que é certo e que é errado. É através do julgamento. Então, por que ele é subjetivo? Porque é da minha opinião. E por que ele é ético? Porque é da minha moralidade. Então, eu construo o que é verdade. Olha só, lá em cima eu escrevi crenças, como construir a verdade. Eu construo o que é verdade baseado no meu julgamento. Isso é o subjetivismo ético. Du, e essa outra que você colocou aí, que é o relativismo ético? Então, na verdade, ela é uma derivação dessa coisa pessoal minha, individual. Por quê? Da mesma forma que o Du tem a dele, o Chiquinho tem a dele, o Joãozinho tem a dele, cada um tem a dele. Então, depende muito do contexto da minha cultura. O Du é jauense, ele é do estado de São Paulo, ele é do Brasil. Então, o julgamento dele está baseado muito na região que ele está. Ah, mas Du, não tem a ver só com isso. Porque, por exemplo, tinha lá um outro jauense que morou em Jaú em 1950 e tinha opinião diferente da sua. Ah, então o tempo, né? A história também é para ser levada em consideração. Ah, então depende. A verdade que o Du tem para ele hoje é diferente da verdade de antigamente. Então nós temos 2 verdades e essas 2 verdades são válidas. Então, olha o relativismo ético. É aquilo que depende do povo que eu tô, depende do tempo da história que eu tô, mas ainda assim baseado no julgamento da moralidade, para eu dizer o que é verdade e o que não é verdade, tá? Deu para entender isso? Então, o primeiro é a minha individual, é o que eu julgo que é certo e que é errado. O relativismo ético vai falar agora que além de ser o que eu julgo, mas depende do povo que eu estou inserido e depende do momento histórico que eu estou inserido, que é o relativismo ético. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o pluralismo. E o que é o pluralismo? Aí o pluralismo, ele é muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento, um vai dando derivação para o outro, gente.
Então, depois que você sabe que o Du tem a verdade dele, mas o seu João, lá de 1950, também tinha a verdade dele, eu tenho duas verdades, a partir de agora, levanta uma pessoa e fala assim, não, mas só uma verdade tem que estar certa, deve ser só uma verdadeira. Aí vem uma terceira pessoa e fala assim, mas espera aí, as duas são verdadeiras. Quem sou eu para julgar? Então, há uma inclusão de todas as verdades. Começa a ter uma inclusão a ponto de eu exacerbar esse contexto histórico e esse contexto cultural para qualquer banalidade. De repente, eu exagero tanto que, na verdade, não depende mais, de acordo com o que eu moro em Jaú. Não, peraí, de que bairro que você é, Edu? Mas no seu bairro é essa a cultura do seu bairro. Daqui a pouco, não é só o seu bairro, mas no seu bairro, mas de que família você é? E a partir disso, eu vou construindo várias verdades e eu vou aceitando todas as verdades. Na verdade, eu crio um conjunto de verdades e que todas são válidas. Todas. Então, isso se chama pluralismo. E a partir do momento que eu tenho todo esse conjunto de verdades, como é que eu vivo nisso? Como é que eu adoto uma verdade para eu viver? Para eu conseguir viver, eu crio o último ponto, que é o toleracionismo. O que é o toleracionismo? Eu acabo acomodando todas as verdades e o importante é eu viver, independente de qual é a verdade. Eu começo a viver não mais dependendo da verdade. A verdade, para mim, ela não é mais essencial para eu viver. O importante é eu conviver, independente se é com verdade ou sem verdade. Deu para entender? Os 4 pontos, um tá ligado ao outro. E eles todos juntos, eles formam o que nós chamamos o velho humanismo, só que com várias facetas. A partir disso, a revista, ela tenta dar uma resposta bíblica para tudo isso. E é esse o momento da nossa aula agora. Nós vamos trabalhar uma resposta bíblica ao humanismo. A revista adota Gênesis 4, versículo 9, que é aquela famosa conversa de Caim com Deus. Em que momento que nós estamos? Caim acabou de cometer assassinato. Ele matou Abel. Muito bem. E aí o texto diz, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Tem uma outra versão que é a mensagem lá, que eu já trouxe na outra aula, né, do Eugene Peterson, que ele diz assim, acaso sou eu babá do meu irmão? Então veja, é claro que aí a revista acabou utilizando esse texto, na minha opinião, tá, até como um pretexto para falar do assunto, né, sobre a busca da identidade do Caim, né? Quem é o homem? Quem é o homem? Quem sou eu? De colocar já essa interrogação de Caim. Mas, na verdade, eu vejo que esse texto aí, o contexto dele correto, é uma questão de afronta, não tanto de busca de identidade. Na verdade, Caim quis fazer uma afronta. Então, mas tudo bem, eu coloquei aqui que o chamariz da aula para a gente entender o humanismo é a gente saber as perguntas, a inquietação, que eu já tinha dito para vocês, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? Qual é o meu propósito? Então eu trago outro texto que eu acho que tem muito mais a ver com a aula, tá? Que é esse texto de Eclesiastes 3:11, que é Salomão, no momento mais maduro da vida dele, ele colocando o que ele percebeu. Então olha só o que ele coloca. É aquele texto de Eclesiastes 3, há tempo para tudo nesta vida. Quando você caminha um pouquinho mais no texto, ele vai falar, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem e o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente que Deus realizou. Perceba, esse texto eu acho que ele traz com muito mais exímio, com muito mais eficiência,
essa questão da busca da identidade e essa inquietação do homem. C.S. Lewis, ele chega a dizer que quando ele não percebe todas as respostas que ele tem para o coração dele neste mundo, isso é uma prova que ele veio de outro mundo. É muito interessante isso, essa inquietação. E a partir disso, quem trabalhou muito sobre inquietação foi um dos pais da igreja, turma. E esse pai da igreja, todo mundo conhece. Quem é? Santo Agostinho. Quem vai gostar muito dessa parte é o pastor Cícero, que ele é um agostiniano nato. Então, olha só, Santo Agostinho, que foi um dos padres da igreja, um dos pais da igreja, né, naquele momento, né, do crescimento do cristianismo, tá? Lá na Idade Medieval, como a gente disse, né? Ele foi participante da patrística, os pais da igreja, tá? Então ele tem essa frase num livro dele que se chama Confissões. E ele fala assim, ó: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Agostinho traz muito nesse livro dele que o ser humano ele tem essa inquietação que o próprio Salomão trouxe no texto que nós lemos. Tá? Então, existe algo no ser humano que faz ele buscar respostas fora, não é dentro, fora dele. Fora dele. Perceba, ele busca fora dele. Como que o humanismo pode trabalhar através dessas respostas dentro de nós? Lembra da minha emoção, da minha cognição e do meu desejo? Perceba a primeira resposta. A minha emoção, a minha cognição e o meu desejo, eles são importantes? Claro que são! Claro! Mas eles não são um fim. Eles são um meio. Eles são um instrumento para que eu chegue até a verdade. Que ela está fora de mim. E vamos seguir, senão eu já vou dar spoiler aqui da aula. Na sequência, nós vamos falar de um outro cara sensacional, João Calvino. Olha só, o João Calvino, além de a gente acabou de ver a inquietação que Agostinho está trazendo, mas o João Calvino, olha a frase dele nas Institutas, ele coloca assim: o conhecimento sobre Deus e sobre nós relaciona-se mutuamente. Como assim, Du? Cara, não tem como você responder quem sou eu, de onde eu vim, se você não descobrir primeiro quem é Deus. Olha que legal, gente. A resposta de quem é o ser humano, ela começa na resposta de quem é Deus. Interessante isso, né? Por isso que o conhecimento sobre Deus e sobre nós, um se relaciona com o outro mutuamente. Perfeito? Mas olha a sequência. Não podemos conhecer a Deus em sua essência, mas somente à medida que ele se dá a conhecer a nós. E isso você sabe muito bem, é revelação. O ser humano não vai conhecer Deus se Deus não se revelar para ele, né? E essa revelação, você sabe, nós temos duas revelações. Lembra? Nós temos a revelação natural, que é a realidade, a natureza. Busque fora do ser humano. Olha a natureza e você vai começar a descobrir Deus. Nas obras da natureza, na glória de Deus. Lembra, o Salmo diz: os céus proclamam a glória de Deus. Está lá a resposta, gente. Então, mas olha, além da resposta nesse livro, né? Nesse primeiro livro, que é o livro da natureza, que Romanos diz pra gente, nós temos a resposta no segundo livro, que é uma revelação que ela não é tão geral, que é para todo mundo, é uma revelação mais especial, particular para você, que está na Bíblia. Na Bíblia. E essa revelação especial, Deus se revela somente através do Espírito Santo. O que significa isso? Que se você lê a Bíblia como um livro de história, que é um ótimo livro de história,
você não vai conhecer Deus. Mas se o Espírito Santo atuar em você, aí você vai começar a perceber quem é Deus. E você vai descobrir quem é você, porque a Bíblia te conduz à revelação especial, que é o ápice da revelação especial, que é a pessoa de Cristo. Percebe como que é interessante, então, esses 3 pontos? Que nós temos uma inquietação de conhecer a verdade. Essa busca, ela começa não no homem, mas em Deus. E o encontro da resposta da verdade, ele depende do Espírito Santo. É uma revelação especial. Bacana, né, turma? Então agora vamos dialogar com aquelas perguntas que a gente estava das derivações do humanismo. Então, ó, recapitulando aí, olha, eu tenho o subjetivismo ético. O que é isso? Ele vai falar o que é verdade. Então, depende do que eu sinto, do que eu acho que é bom e o que não é bom. É do meu julgamento. O relativismo ético, que além de pensar na parte individual, eu tenho mais pessoas em momentos da história diferentes, em povos diferentes. Então depende do contexto. O pluralismo, que a partir do momento que nós temos muito, tudo pode. Quem sou eu para julgar? Tem várias. Lembra do lance de eu ter a verdade da família, do cachorro, do gato? Tem um monte de verdade. E a partir do toleracionismo, que nós temos que respeitar, não importa. Eu começo a viver não mais baseado na verdade, mas simplesmente pelo conviver, pelo tolerar. Não importa mais a verdade, eu anulo a verdade. Bom, então, olha algumas respostas bíblicas desse tipo de comportamento que vai acontecer. Em Isaías, capítulo 5, versículo 21, ele fala assim, olha: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Gente, isso é bem complicado. Por quê? Porque a partir desse momento que eu construo o que é verdade, a sabedoria sou eu que estou construindo. Olha que interessante isso. Na verdade, eu sou sábio, eu construo o que é verdade aos meus próprios olhos. Eu não me interesso muito pelo que o outro acha, Não, o que importa é a minha verdade. Você já ouviu essa frase? Cada um tem a sua verdade? Olha só o perigo disso daí. Mas vamos dar sequência. Olha o que Romanos 2, versículo 14 diz. Ele fala assim: quando, pois, os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não têm lei, ou seja, para o judeu a verdade era a Bíblia, era a Torá, a lei. Então, os gentios, que eram os outros povos, eles não tinham a verdade era deles mesmos. Então, olha lá, quando, pois, os não-judeus, que não têm a Torá, procedem por natureza de conformidade com a lei, mas não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que significa isso? Sabe aquela história de você fazer o que é certo pelo seu bom senso? Mas escuta, da onde veio o bom senso? Por exemplo, eu falo assim, não posso matar. Matar é errado. Mas uma pessoa que não segue a Bíblia, por que ela está falando que matar é errado? Não, porque é bom senso, não é certo matar uma pessoa. Mas é isso que ela não sabe, que não matar veio da Bíblia. E ela não sabe disso, mas veio de lá. Esse bom senso que ela acha que surgiu dela, que vem dos seus próprios olhos, na verdade veio da Bíblia. E ela está começando a tratar esse tipo de comportamento como se ela estivesse construindo a verdade. Então, eles próprios estão servindo de régua, de métrica para ver o que é certo e o que é errado. E na sequência, olha o que Romanos 1, 28 vai dizer. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, eles foram entregues pelo próprio Deus à sua mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm. O que significa isso? Muito bem, é claro que quando as pessoas usam o bom senso, elas estão criando uma cultura de seguir o que elas bem entendem. Mas e se você tiver um entendimento errado?
Exemplo, entenda, eu sou criado como homem, o outro é criado como mulher. Nós somos diferentes gêneros, né? Gênero masculino e gênero feminino. Sabemos que a natureza, quando junta homem e mulher, há procriação. Então significa alguma coisa, né? A realidade, o livro da natureza está dizendo alguma coisa. A revelação geral está dizendo alguma coisa. Ela está dizendo, olha, sexo masculino deve se juntar a sexo feminino, porque tem produto. O produto é bom, é vida. Aí, de repente, os homens, baseados no seu bom senso, eles criam que, na verdade, eu tenho o estereótipo de homem. Mas eu não sou homem, eu sou mulher. Mas quem disse que você é mulher? Eu disse. Eu disse. Eu tenho bom senso, eu sei quem eu sou. Será que sabe? De onde veio isso? Mas não está fazendo sentido. Ou a sua realidade não está mostrando isso? Não, mas eu sei. Olha o subjetivismo. Eu sei. E aí, o subjetivismo, ele fala tão forte que o do outro, que também tem esse subjetivismo, ele vai começar a falar, não, mas ele tá certo, porque depende, olha o lar que ele foi criado. Ele foi criado pela mãe só. O pai dele não foi um pai presente, então ele pode ser mulher. Olha o relativismo ético. Aí vem um outro que fala assim, não, mas olha, no meu bairro também tem vários. E assim, a gente tem que aceitar, hein? Nós não podemos. Quem somos nós para julgar? Ela sabe melhor do que ela. É ela ou ele? Ou, não sei. Agora, não sei o que eu vou falar, ele ou ela. Percebe? Olha a bagunça que fica. Por quê? Porque não importa mais a verdade. Eu crio a verdade. E a partir disso, nós vamos criar uma bagunça enorme. E eu vou, de tal forma, trabalhando e fazendo as coisas que eu bem entendo, baseado no meu desejo, no que eu sinto, no que eu penso, e que isso pode se desenvolver para outras áreas. Eu posso começar a criar, construir aquilo que muita gente hoje está construindo. Eu quero construir uma vida confortável, eu quero ter liberdade, eu quero ter dinheiro, eu quero ter... E a partir disso eu começo a querer conquistar, custe o que custar. Por quê? Porque eu construo as minhas verdades a partir do que eu sinto, do que eu penso, do que eu desejo. E olha mais uma resposta bíblica. Marcos 8,36. De que me adianta, ou, pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perceba, olha como a Bíblia fala forte que quando o homem começa por si só estabelecer o que é verdade, nós vamos chegar no caos. Muito bem. O que fazer? Qual então é a nossa resposta para a nossa inquietação, para essa busca? O humanismo fracassou. Esse velho humanismo ele não está conseguindo trazer ordem para nós. Ele estabelecendo várias verdades, mas que nos estão levando para um lado de produto benéfico. Está trazendo muito malefício. Por isso que a Bíblia diz em João 8,32, ela coloca assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí você vai lembrar de Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Gente, Jesus é a verdade. Ele deve ser a nossa lente. Cristo é a nossa lente para que a gente possa viver aqui neste mundo, para a gente saber quem nós somos, de onde nós viemos e qual é o nosso propósito. Veja, é em Jesus que nós vamos descobrir essas respostas. Ele é o nosso guia de respostas. E aí, se você realmente trabalhar com uma lente cristocêntrica, Cristo, ele rompe com o que eu sinto. Eu não vivo mais baseado no que eu sinto, eu rompo com isso. Ele rompe os meus contextos. O que significa? Que eu deixo de ser religioso.
Quando eu tô na igreja, eu sou de um jeito. Quando eu tô fora da igreja, eu sou de outro jeito. Quando eu tô em casa, eu tô de outro jeito. Quando eu lido com os meus filhos, eu sou de outro jeito. Poxa, que esquisito. Que esquisito isso. Quando você tem uma vida cristocêntrica, você rompe com os contextos. Cristo, ele é Cristo em qualquer contexto. E você, trabalhando com essa lente, não importa, a verdade é estabelecida independente dos contextos. Por isso que a Bíblia, veja, pode passar os tempos, você pode estar inserido em diversos povos, mas a verdade que a Bíblia estabelece, ela é universal. E a palavra universal significa que ela transcende o tempo e transcende os povos. Bacana isso, não é? Outra coisa que Cristo rompe, ele rompe com aquilo que eu julgo. Ele rompe com o meu ego, com o meu egocentrismo, com aquilo que eu penso. Sabe, tem um livrinho do Timothy Keller que se chama Ego. É muito legal, esse livrinho é muito curtinho, muito pequenininho. Vale a pena você adquirir, ele é baratinho. E ele vai trabalhar sobre aquele contexto que as pessoas muitas vezes ficam do que os outros pensam de mim e do que eu penso de mim. Sabe, a gente vive a nossa vida assim. O que eu penso de mim, eu começo a viver uma vida de cobrança e eu começo a viver baseado no que os outros pensam de mim, eu começo também a viver uma vida com cobrança. E na verdade, eu preciso viver o que Deus pensa de mim. Só que esse o que Deus pensa de mim não é uma vida que você vive como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que você vive uma vida de barganha. Eu vou fazer as coisas para agradar a Deus, para que Ele dê o céu para mim. Você está comprando indulgência de um jeito moral. Percebe isso? Não é esse o caminho. O caminho é você sim viver uma vida, mas de gratidão porque aquilo que Ele já fez, que foi morrer na cruz por você. Além disso, é em Cristo que nós finalmente estabelecemos o que é verdade. E a partir disso eu vou mostrar de forma prática como que isso funciona. Esse slide eu coloquei para que você entenda que quando você se encontra com Jesus, nós temos mudança. E a mudança é eu sair de uma visão antropocêntrica, baseada no homem, do velho humanismo, e eu vou para uma visão cristocêntrica. Então, olha, na visão do velho homem, eu tenho uma vida que é baseada no dinheiro, de eu conquistar cada vez mais dinheiro. A minha segurança está no quanto eu ganho. Eu começo a me preocupar com o meu sucesso profissional, ou seja, com a minha realização profissional, com a minha realização pessoal, o status de quem eu sou. Eu sou um bom pai de família. Eu sou um bom médico. Eu sou um bom presbítero. Eu sou... Status. Eu fico vivendo a minha vida baseado na minha segurança. Vamos buscar a independência financeira, segurança financeira, porque o fato de você guardar, e você precisa guardar para você ter conforto, liberdade financeira, você poder fazer o que você bem entende, não depender mais do seu trabalho e tudo mais, e de você querer viver uma vida que as pessoas te deem atenção e com os amigos, e isso no campo profissional, no campo da família, com os amigos, e você vai para a igreja por uma questão agora de entretenimento, vou ver se o louvor é bom, se a palavra vai ser boa, se ela me serve, como que é, e eu começo a fazer as coisas na igreja por barganha, fazer para agradar a Deus, então eu dou o dízimo para Deus abençoar minha casa, e essa é uma vida antropocêntrica, e esse é o caminho antropocêntrico, é baseado naquilo que eu quero, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso. Quando você tem essa mudança de lente, não é mais assim que você vai enxergar. Olha a diferença. A partir de agora, na sua profissão, você não encara mais uma busca pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo status. Não. Sua profissão vira ministério. O que é ministério? A profissão é uma desculpa para você exercer o reino de Deus aqui e agora.
A profissão é uma desculpa para você se tornar um corredentor de Cristo. Como assim um corredentor, Du? O mundo, ele está sendo restaurado pela pessoa de Jesus. E a partir de agora que Jesus subiu aos céus, ele vai voltar, a nossa missão é continuar essa restauração do mundo. Através da sua vida, do seu trabalho, movido pelo Espírito Santo. Essa é a mudança. Você não é mais padeiro porque você quer ganhar dinheiro. Não, é porque você quer alimentar as pessoas com o melhor pão de Jaú. Você não é mais um advogado porque você precisa pagar suas coisas, você precisa se tornar um bom advogado, um status. Não, é porque você busca justiça. Você não quer ser médico para ter um carro, isso e aquilo. Não. Você quer ser médico para cuidar das pessoas. Isso é ministério, isso é corredenção. Agora, dentro da família, eu não faço mais uma construção baseada na segurança, no conforto da minha família, mas não. Eu estou inserido na minha família com uma visão cristocêntrica para eu aprender a ser pai, para eu aprender com meu filho, para eu aprender a cuidar das pessoas, para eu aprender a servir, não ser só servido dentro da minha família, para eu aprender a sofrer. Por quê? Porque você sabe, você que é pai e mãe, cuidar de filho, educar, sofre, cansa, dói, sua, geme. Por quê? Porque é um bando de pecadorzinho. E gente. E depois que vira adolescente e jovem, que nem vocês aí do MP, vira um bando de pecadorzão. Perceba, não é fácil, gente. A família é um âmbito para a gente aprender. Inclusive, quando você tem uma vida cristocêntrica, você aprende a perder também. Quantos jovens que eu conheço, gente, agora, recente, jovens que enterraram seus pais. Como é duro, como é difícil. Como é que você lida se você é baseado num velho humanismo? Que você não pode sofrer. O sofrimento da perda, ele vai trazer aprendizado para a gente perceber que nós não somos nada neste mundo. Que esse mundo é algo que ele é temporário, ele é passageiro. Lembra de Hebreus? Nós somos peregrinos neste mundo, nesta terra. O pai desses jovens, nós sabemos onde eles estão. Eles estão ali ao lado do pai. E nós? E nós que ficamos? Nós vamos ter uma vida baseada no que eu penso, no que eu sinto, no que eu desejo? Ou eu vou ter uma vida cristocêntrica? Uma vida de aprendizado? Esses jovens que perderam os pais, eles vão agora amadurecer e falar assim, peraí, tá na hora de eu cuidar da minha mãe, tá na hora de eu cuidar do meu irmão, tá na hora de eu cuidar das pessoas, tá na hora de eu ser movido pelo Espírito Santo para cuidar da minha igreja, para cuidar dos meus amigos. E não murmurar, não cada vez mais cair. Perceba a diferença? E a partir disso, você começa a gerar comunhão no seu lar. O amor que vai unindo, que vai fortalecendo, que vai abastecendo o coração. Uma vida cristocêntrica com os amigos, você para de ser servido e você quer servir. Você ampara. Inclusive, você não usa mais os seus amigos. Você não tem amizade só porque convém. Não. Você investe nos seus amigos. Uma certa vez eu vi num livro que eu achei lindo isso, que um casal de pastores, né, um pastor e a esposa dele, eles acabaram ajudando uma família que não tinha condição de estudo. E esse pastor falou assim, muitas pessoas investem o dinheiro delas em ações, em fundos. Eu e minha mulher, nós decidimos que nós investimos em pessoas. Isso me marcou muito forte, viu, gente? Isso é algo para a gente pensar na nossa vida, da gente começar a investir os nossos recursos em pessoas. Por fim, e a igreja? O que significa a igreja para a gente quando você tem uma vida cristocêntrica? E a palavrinha é tudo. A igreja não é o prédio lá, gente. A igreja é tudo.
A minha profissão é igreja, faz parte da minha igreja. A minha família faz parte da minha igreja. Os meus amigos fazem parte da minha igreja. Gente, lembra quando Jesus passou do lado do templo? Lembra que ele falou? Eu vou derrubar esse templo e vou reconstruir em 3 dias. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós somos a igreja, nós somos as pedras vivas. Gente, o prédio que tem lá na Quintino, que é da nossa igreja, ele é um prédio para a gente se reunir para fazer celebração. Mas não é para viver o que é a igreja. Viver o que é a igreja, a gente é para viver fora daquele prédio. É para viver aqui fora, na sua profissão, na sua família, com seus amigos, na sua cidadania em Jaú. Isso é ser igreja. Então percebe a mudança desse encontro com Cristo, de uma visão antropocêntrica e cristocêntrica? Então, turma, para finalizar, meu slide final, então eu quero colocar que nós falamos aqui sobre vários assuntos, do que é o velho humanismo e o que é uma vida cristocêntrica. A primeira pergunta que eu deixo para vocês: qual a sua referência de verdade nas situações do cotidiano da sua vida? Ela é baseada na sua opinião? Ela é baseada na opinião dos outros? Ela depende do contexto que você está inserido? Você ainda está vivendo o velho humanismo? Ou a verdade você vai buscar ela na Bíblia? Você viveu uma situação e você busca as respostas na Bíblia. Você está vivendo o seu dia a dia, fazendo os seus devocionais, buscando o alimento espiritual, sabendo que o Espírito Santo vai falar com você todos os dias. E de forma, às vezes, que você vai chamar de coincidência no seu dia, Deus falou uma palavra para você de manhã e você tem a oportunidade de experimentá-la à tarde. Você já teve esse privilégio? Se você não teve, comece a investir nisso. Invista na busca da verdade na Bíblia, na palavra de Deus. Crie o hábito, escolha um livro da Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos um pouquinho todo dia. Acabou, vai para o Evangelho de João, entendeu? Depois, pega um devocional. Compra tantos devocionais prontos. Compra um, usa. Todo dia você lê ali, faz uma meditação. Vai fazer muito bem para você. E você vai começar a descobrir a verdadeira verdade, a única que vai basear a sua vida. Segundo ponto, qual a sua postura diante de tantas mentiras, falsos mestres? Como que você se comporta? Você é omisso? Você fica quieto para não ter encrenca? Você não quer arrumar confusão com ninguém? Você aceita todas as verdades? Você é o cara do toleracionismo? Ou você é o cara lá do pluralismo? Quem sou eu para julgar? Ou você é aquele cristão meio cabeçudo? Como assim, do meio cabeçudo? Eu chamo de cabeçudo para não ficar feio aqui na escola dominical, sabe? Aquele cara que quando vê uma mentira, ele detona, arrebenta, se expõe, dá soco, pontapé. Não, Cristo, aqui, camiseta de Cristo, e não sei o que, e arrebenta. E ainda ele vem com o versículo pronto. Porque Jesus também deu chicote lá no templo, e não sei o quê. Distorção, né? Distorção. Se você ler o contexto certinho, você vai ver que não é isso, não. Não é essa conotação, mas isso é para outra aula. Como é que é? Você detona? Ou você lembra de Timóteo? Quando tem lá Paulo falando para Timóteo que quando você for corrigir alguém, que você deve fazer isso com mansidão, com amor. Olha a diferença. O cristão verdadeiro, quando ele estabelece a verdade, ele faz exortação. Exortação, eu vou criar uma imagem na sua cabeça, tá? Imagina que você tem um cajado e você é um pastor de ovelhas. E a ovelha, ela está indo ali para a beira do aprisco, a beira ali do lugar que ela vai cair. Você tem algumas formas. Ou você nem dá bola, você é omisso, você não viu, você nem percebeu que ela estava indo lá. Essa é a omissão. Ou você aceita, você está vendo ela aí, ela vai assim, não, tá bom, deixa ela aqui, tranquilo, vai dar tudo certo. Ela vai lá e morre. Ou você detona, o que é detonar? Você pega o seu cajadinho e pau, dá nas costas dessa ovelha. O que vai acontecer na hora que você der nas costas?
ela vai cair, porque ela assusta e vai para frente, vai cair. Agora, se você exortar, o cajadinho ele não é assim, ó, curvo. Você vai pegar assim no pescocinho dela gentilmente e vai puxar. Isso é exortar. É trazer a pessoa para perto do pastor. Como é que você tem trazido as pessoas para perto de Cristo? Com amor, com mansidão? Ou você está detonando todo mundo? Cuidado, gente. Cuidado com esse tipo de comportamento. Último ponto. Gente, qual o propósito da sua vida? Você está buscando o quê? Sucesso? Você quer ser fera, neném? Que eu falo para os meus filhos? Você está buscando o bem-estar? Você não quer ter desconforto? Você quer ter uma vida gostosa? É isso. É isso que você quer. Você quer viver no conforto. É isso? Ou você quer ter liberdade? Fazer o que você bem entende. Eu quero fazer o que eu bem entender. Inclusive liberdade financeira, que está na moda, né? Ou você tem como propósito, olha o catecismo aí, glorificar a Deus e gozá-lo dele todos os dias da sua vida. Como é que você tem glorificado a Deus, querido, querida? Como você tem feito isso na sua profissão? Ou na sua escola, se você estuda? Ou na sua família? Ou com seus amigos? Ou na sua igreja? Como você glorifica a Deus? As pessoas percebem que você tem uma vida cristocêntrica? Ou você já se debandou para o velho humanismo? Pense nisso, ok? Termino a aula mais uma vez com esse quadro. Um cego guiando outro cego. Cuidado, viu, meus queridos? Tem muita gente que não está enxergando e está sendo guiado por essas teorias espirituais e que cedo ou tarde vai cair, vai tropeçar. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa escola dominical. Te agradeço pelo teu incrível amor por nós e peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada jovem, cada telespectador desta aula, para que ela chegue ao coração de cada um, mas não chegue apenas como uma aula, que ela chegue realmente como uma palavra viva, como verdade, que os nossos corações inquietos buscam, mas que seja uma revelação do teu Santo Espírito para o coração dessas pessoas que estão aqui assistindo hoje. O Senhor sabe como que essa aula, a começar de mim, já trouxe mudança na minha vida, e eu sou grato ao Senhor por isso. E por isso eu peço, Pai, que, da mesma forma, o teu Santo Espírito se manifeste na vida de cada um. Que nós possamos, de fato, Senhor, viver uma vida para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera! Um beijão, Deus abençoe!